Explorando um pouco mais essa ideia, no começo do podcast o Felipe falou, a gente nunca utilizou um dinheiro que é só digital, é uma coisa nova que vai acontecer. Mas tem outras coisas novas acontecendo, e eu quero viver muito para ver como é que isso aqui vai acabar. E com o meu Bitcoin no bolso, e meio imune ao que está acontecendo, na minha opinião, né? Desde que ele continue existindo, vai saber o que pode acontecer no futuro. Mas a questão é a seguinte, os estados eles gastam mais. E lá atrás, um banqueiro francês ele cunhou aquele efeito Cantillon, que funciona da seguinte forma. A gente fala que, para a escola austríaca, inflação é aumento da oferta monetária. Mas se eu criar um monte de dinheiro e trancar numa sala, aquilo não muda a estrutura de preços da economia. O dinheiro tem que começar a circular. Na hora que o governo vai e cria muito dinheiro, e essa é a melhor forma que ele tem para se financiar, porque as outras é aumentar imposto, isso é impopular, é nessa hora que talvez aquela elite que não está no poder consiga tomar o poder. A outra emite dívida, eles fazem muito isso, inclusive pagam a dívida que vai vencer com nova dívida, mas com a dívida ficando muito grande, tem países extremamente endividados, os juros tendem a ficar maiores, como é o caso do Brasil, por exemplo. Então, colocar mais dinheiro, se for um pouquinho na economia, ninguém percebe, está todo mundo feliz. Então, eles vão, criam dinheiro, o dinheiro passa a circular. Nisso, o pessoal ganha o dinheiro, começa a demandar outros itens, aquilo faz o preço daqueles itens subirem, então o dinheiro vai escorrendo pela economia, de modo que os últimos a receberem o dinheiro, o povo que está mais distante do poder, quando recebe, já está com todos os preços mais altos. Mas quem recebeu antes teve vantagem. O mega empresário que faz um contrato com o governo e ganha aquele dinheiro novo, ele pode comprar enquanto os preços estão antigos ainda. E aí depois que os preços sobem, o que o governo vai e faz? Cria um pouco mais de dinheiro. Então, por isso que tem metas de inflação pequenas, mas constantes a cada ano, porque aquilo é muito bom para eles. E isso vai desvalorizando o dinheiro. E tem um outro ponto também, os gastos públicos, você fala, tem que reduzir o gasto público, é muito complicado disso acontecer, até pela estrutura democrática. Numa eleição, a gente vai passar por isso esse ano, quem será que ganha? O candidato que chega e fala, eu vou reduzir o gasto público, eu vou tirar a sua saúde, vou diminuir verba de segurança e de educação, mas você vai pagar menos imposto. Ou o cara que fala, eu vou aumentar o gasto público para te dar mais saúde, mais segurança, mais educação e metrô Porto Alegre-Manaus. Uma promessa boa, assim, ele vai lá e coloca. Né? Metrô trem-bala, da Dilma. Como é que vai pagar por isso? O São Paulo, né? Tributaria os mais sair ricos. Na Copa, o Pois é. trem-bala. Tributaria os mais ricos. Esse cara ganha a eleição. Se ele quiser minimamente fazer alguma coisa que ele prometeu, ele vai ter que aumentar imposto, não é tão legal, dívida, ele faz isso, mas também abusar dessa questão de poder criar o dinheiro que a gente usa. Então, a inflação ela vai persistir. Só que a outra coisa que está acontecendo agora na história, e não aconteceu antes, é que o normal do ser humano era ter um monte de filho. Foi assim durante boa parte da história. Hoje, você tem quantos filhos, Charles? Ainda nenhum, mas se tiver vai ser um, no máximo 2. Então, ainda nenhum. Precisaria de 2.1. Você está com quantos anos agora? 45, vou fazer. 45. Você? 28, sem filhos. Sem filhos. Nós não temos filhos. E na sua idade, meu pai tinha 3 filhos. Ah, não, a gente tá atrasado pra caralho. Era Pois pra é. ter 7 cada um aqui, né? Pois é. E hoje a gente paga a previdência de quem está aposentado. Quando a gente se aposentar, quem pagará a nossa previdência? Como todos nós aqui temos Bitcoin, ninguém, não precisamos. Agora, e para as pessoas que não têm, que não ouviram falar disso ainda e só vão ouvir falar quando o preço estiver muito mais alto? Então, para pagar a previdência desse pessoal, o que o governo vai fazer? Toma-lhe inflação, produz mais dinheiro. Então, o dinheiro vai começar... mais ainda ou taxa mais. pessoas. Só que na hora que taxa, a gente faz o quê? Se vai ter um mundo com cidades privadas, por exemplo, onde você pode sair ou manter o seu patrimônio em cripto, de certa forma, longe da mão do governo. Você vai começar a fugir daquilo. Então, a gente vai ver realmente uma mudança ao longo das próximas décadas que nunca aconteceu antes e pode ser, de fato, muito turbulenta. Né? Então, a gente pode ver o fim do dinheiro como a gente conhece. Só que essa questão de cripto se estende além do dinheiro. Ela muda a maneira como as coisas funcionam. Há pouquíssimo tempo a gente viu, e felizmente não aconteceu, depois que o Telegram entrou em acordo com o STF, né? Não foi banido, mas um ministro do STF ele chegou em uma canetada e conseguiu proibir o uso de aplicativo que milhões de pessoas no Brasil utilizam no dia a dia para se comunicar com os outros ou para fazer negócios. Você tem um canal Telegram gigante. 200 mil pessoas estão lá, todo dia. Pois é, você usa aquilo, as pessoas estão lá porque elas entendem que aquilo gera valor para a vida delas, e numa canetada ele proibiu. Como que esse novo modelo de web, que a gente pode chamar de web 3.0, que veio com cripto, pode impactar isso? Voltando ao que eu tinha comentado antes sobre cripto, originalmente significar criptografia e só depois passar a ser aplicado para criptomoedas. A ideia da criptografia, desde muitas décadas atrás, foi sempre permitir a comunicação segura de ponta a ponta. Então, quando a gente entra no WhatsApp e está num grupo, sei lá, e está escrito ali end-to-end encrypted,
O que isso significa é que ninguém, no meio do caminho, por mais que as suas mensagens fiquem dormentes em algum servidor do WhatsApp, ninguém, a não ser você e a pessoa que recebeu a mensagem do outro lado, tem acesso ao conteúdo da mensagem. Nem o Bom, Mark. né, gente? Reza a lenda que nem o Mark, né? Aí você vai ter que ler o código do WhatsApp para tirar certeza. Te interrompendo muito rápido, mas tem um meme do Zuckerberg que é muito bom. Que é uma criança chegando pra ele assim, falando: meu pai disse que você espiona a gente. Aí o Zuckerberg responde: ele não é seu pai. É muito bom esse meme. Então, eu não boto a mão no fogo no Zuck, não. Mas a ideia da criptografia sempre foi, antes do dinheiro privado, permitir a comunicação privada, né? E a partir da comunicação privada, o estabelecimento de grupos que são resistentes à censura. Então, no começo, a forma de criptografia que se usa hoje nesse tipo de comunicação chama criptografia assimétrica. Eu até comento isso no Viver de Renda Cripto. Ela foi descoberta no final da Segunda Guerra e acabou fazendo com que os aliados vencessem a guerra, decifrassem as comunicações do eixo. Mas hoje se usa a criptografia assimétrica para assegurar a comunicação de ponta a ponta. E isso é, tipo, na Ucrânia agora tem gente que está usando comunicação de ponta a ponta, criptografada de ponta a ponta, porque aí os russos não conseguem interceptar. Então é um negócio, uma tecnologia originalmente militar e que preserva a privacidade da comunicação e permite que grupos floresçam e se organizem mesmo em situações de extrema disrupção e instabilidade social. E se você projeta isso no extremo, esse tipo de tecnologia já foi usado, por exemplo, na Catalunha, lá na época em que estavam fazendo referendos a respeito da independência da Catalunha. O governo espanhol desceu o cacete em quem estava protestando na rua ou organizando mecanismos para se votar, para se expressar opinião sobre isso. E aí os catalães usaram chats criptografados de ponta a ponta para se organizar, usaram uma rede que usa cripto, chamada IPFS, para hospedar enquetes e tipo referendos não oficiais, porque os sites oficiais na internet pública o governo não deixou usar. Então esse tipo de tecnologia é muito dissidente por natureza. E o que eu acho que acontece é que grupos dissidentes usam isso para prosperar e colocar em xeque o poder que emana da violência, do monopólio da força e não da legitimidade, né? Não aquele poder que é concedido pelo povo. Então, você falou de tendências até maiores do que as financeiras e monetárias que a gente está vendo agora. Pô, a gente gasta cada vez mais tempo colado numa tela, cada vez mais tempo na internet. Então, vai chegar num ponto em que não importa o sistema de regras que te imponham a geografia na qual tu nasceu e a qual tu está preso, circunscrito. Tu vai poder tirar teu dinheiro para um sistema de regras completamente diferente, com 2 cliques, vai poder levar todos os teus bens digitais para outro ambiente, por mais que tu continue no mesmo lugar geográfico. Então, a nossa dependência da geografia e o poder governamental que emana do monopólio da força vai ser cada vez menor. Então, juntando a parte da digitalização do dinheiro, a digitalização de todo o resto da nossa vida, você junta essas duas coisas e eu acredito num futuro mais pacífico, em que as pessoas tenham mais espaço para se expressar, se coordenar e encontrar sistemas de regras que fazem sentido para os valores delas. Eu sou otimista na questão de que uma hora vai ter que ter uma solução, porque, conforme você disse, é um problema novo. Os estados já foram grandes, mas nunca foram tão grandes e nunca cresceram nesta velocidade. Porque se fosse crescendo devagar, era mais fácil resolver. Só que o problema é que eu não conheço nenhum país, nem nenhuma entidade governamental que trabalhe para ser diminuído. Então, aquelas pessoas que estão ali numa célula estatal, elas vão sempre querer mais. E com o direito delas, né? Eu não estou questionando isso, mas assim, vão querer um plano de saúde melhor, uma aposentadoria melhor, mais benefícios, mais pessoas trabalhando. Então, o grande problema é que o Estado não busca uma eficiência. Ao contrário, ele busca crescer. Então, esse é o problema que a gente vê na Venezuela, na Argentina. Muita gente me pergunta, cara, por que a Venezuela e a Argentina não saem desse buraco? Eu falo, porque o buraco, ele escava sozinho. Isso que eu falo, estão cavando ainda? Estão cavando. Então, quanto mais você cava, a Argentina, por exemplo, muita população na pobreza, aí mais gente começa a ganhar benefício, aí o cara não quer perder o benefício, aí mais gente fica na pobreza. Aí o que acontece? Você quer abrir um negócio, um imposto enorme, aí você não abre o negócio. Então, de um lado, você tem uma população recebendo muito pouco, e do outro, ninguém querendo empreender. Então, esse é um lado que parece pessimista, mas a gente começou isso aqui discutindo o seguinte: cripto, ele tem o viés libertador, mas tem um viés também de negócios, né? Dá para a gente construir muito negócio em cima dessa plataforma. NFT, metaverso, a gente nem sabe o quanto isso pode ajudar na evolução da sociedade, isso pode parar
talvez pode evitar que se tenha uma guerra, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente tende a ter estados maiores, mas, de outro lado, tem soluções muito bacanas, como a blockchain para votação, inovações tecnológicas que podem diminuir o Estado. Então, é quase que um momento onde tem dois caminhos, né? A grande questão é quem tem oportunidade de conhecer essa tecnologia e as criptomoedas precocemente, que nem eu ainda acho que está precoce, vai se dar muito bem, muito bem. Em todos os sentidos, até para ir embora, se tiver que ir embora, né?